Glória a Deus por todas as coisas. Eu fico muito feliz por tudo aquilo que já foi movido e manifestado aqui nessa noite. Muito interessante que tudo isso que a Laine ministrou aqui agora no final desse período de adoração tem tudo a ver com aquilo que o Senhor quer que eu comunique aqui hoje. O título dessa mensagem hoje é um tanto quanto legal. Quando eu mandei para a Bruna, ela falou, nossa, eu gosto desses temas assim, né? Diferente. Ao nascer do sol. E por que desse tema? Sabe, o Senhor tem falado comigo durante algumas semanas, durante alguns dias já sobre isso. E todos os dias quando eu me levanto, eu olho pela janela da minha sala. Eu tenho uma janela bem alta assim. E essa janela fica virada para o lado onde o sol nasce. E o interessante é que, a maioria das vezes, a maioria dos dias, eu levanto ainda não clareou totalmente, né? Ainda não está totalmente claro. E aí quando eu olho para lá, eu consigo ver um pouco desse período do nascer do sol. E é muito interessante isso. Eu não sei se você tem o hábito de fazer isso, não sei se você acorda tão cedo ao ponto de ainda estar escuro, né? A gente não tem mais horário de verão, isso facilitava um pouco, né? Mas eu queria convidar você qualquer dia para levantar um pouco mais cedo, para você tomar um café, olhar o pôr do sol, falar com Jesus nesse momento. E é muito interessante quando eu olho para o céu, o sol nascendo, a gente começa a ver as coisas mudando, não é verdade? Quem já viu? A gente vê aquele ambiente de trevas, de escuridão da noite, ela começa a se dissipar. Aí o céu vai ficando meio roxo, né? Ele vai mudando de cor. Aí ele fica meio laranja assim. E a luz do sol começa a invadir todo aquele ambiente. De repente está tudo muito claro, de repente está aquele céu lindo. E as coisas começam a mudar com o nascer do sol, não é verdade? E o sentimento que nos dá quando nós olhamos o nascer do sol, quando nós vemos um novo dia nascendo, o sentimento que nasce em nós é que vem surgindo um novo ciclo, não é verdade? Que está se iniciando algo novo, e se iniciando algo diferente, se iniciando um dia novo. Faz sentido ou não faz? É exatamente esse sentimento. Dá a impressão que quando a gente vê o nascer do sol, a gente se sente revigorado, e parece que a gente tem bastante coisa para fazer a partir daquele momento, não é verdade? E eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu estava falando com o Senhor acerca do nascer do sol, e orando um pouco sobre isso. E aí o Senhor me fez uma pergunta. Ele falou, o que vem antes do nascer do sol? Quem sabe? O que vem antes do nascer do sol? Começa com noi, termina com T. A noite. Não é verdade? Antes de amanhecer o dia, tá de noite. E eu queria falar um pouco sobre a noite. Eu quero dividir essa mensagem, pelo menos aqui, em duas partes. Vai ser tudo hoje, tá? Mas é em duas partes. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a noite, amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 22. Gênesis capítulo 22, se você preferir, pode acompanhar pelo telão. Glória a Deus. Gênesis 22, no versículo 1, diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para as regiões de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei.
E na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. E depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Somente até aí. Todo mundo aqui conhece a história de Abraão, certo? Tem alguém que não conhece? Então todo mundo conhece a história de Abraão. Todo mundo sabe quem foi Abraão. Eu não quero me atentar à história de Abraão em si. Todos nós sabemos que ele era o pai da fé. Todos nós sabemos que Abraão, ele era um homem extremamente obediente à voz do Senhor. Todas as coisas que Deus propôs para Abraão fazer, ele fez sem pestanejar. Não é verdade? Mas eu não quero trazer isso para hoje. Hoje eu quero falar sobre a noite de Abraão. Como assim a noite de Abraão? Sabe, quando eu comecei a olhar para a história de Abraão, para esses versículos que nós lemos, e aí eu comecei a olhar para a proposta que Deus tinha feito para Abraão, de pegar o seu único filho, o seu filho, que era o único filho não, era o seu segundo filho, mas era o filho da promessa, era o filho que ele mais amava, era o filho que deveria ter sido o primogênito. De repente a pessoa que Abraão mais amava nessa terra. E aí a proposta de Deus de pegar esse jovem, pegar esse homem, que um dia foi promessa, de pegar ele, levar para o monte e sacrificar em um holocausto. Por quê? Sem motivo aparente nenhum, porque Deus não falou para ele o que Deus queria com isso. Simplesmente falou, pega teu filho e mata. E aí é interessante que no versículo 3, a Bíblia diz assim: na manhã seguinte, Abraão pegou o seu jumento, a lenha, os servos, o seu filho e partiu em direção do monte para fazer aquilo que Deus tinha ordenado que fosse feito. Na manhã seguinte. Isso me leva a crer que essa proposta de Deus para Abraão foi no fim da tarde, foi na noite, não foi? Agora para pensar comigo. Quem aqui é pai? Ou mãe e tem filho? Quem tem filho? Hoje é dia dos pais, né, a propósito. Imagine você recebendo uma proposta parecida com essa. Alguém já foi dormir sabendo que no outro dia de manhã teria que sacrificar o seu filho? Alguém já? Pode dar um sinal com a mão para a gente saber. Não. Então eu acredito que ninguém aqui teve uma noite pior do que a noite de Abraão. É ou não é verdade? Imagina o coração de um pai. Imagina o coração de um pai indo dormir, sabendo que no dia seguinte, na manhã seguinte, pela manhã ele teria que catar o seu filho, viajar para um lugar onde Deus havia ordenado simplesmente para sacrificá-lo. Pegar o seu maior tesouro, aquilo que ele mais amava, e levar para o lugar de um sacrifício. Imagina como foi a noite dele. Você acha que foi tranquila? Se fosse você no lugar dele, como teria sido sua noite? Qual teria sido o sentimento que você teria tido nessa noite? Raciocine comigo. Então eu creio que aqui ninguém nunca teve uma noite tão ruim quanto a noite de Abraão. Ninguém teve uma noite tão pesada quanto a noite de Abraão. Mas por quê? Eu quero trazer um pouco do significado da noite. Sabe, eu tenho 3 filhos. Acho que a maioria já sabe. Os 3, eles morrem de medo de escuro. A noite, ela traz escuridão, não traz? Eu gostaria de trazer tudo isso para o lado espiritual agora, amém? A noite, ela traz escuridão. Meus filhos morrem de medo de escuro.
Eu tenho 3. E todas as noites a gente, antes de dormir, a gente leva eles para o quarto, para colocar eles para dormir. E a gente coloca eles lá na cama e tem um tempo com eles ali, a gente fica brincando um pouco. Depois a gente ora com eles, pela noite deles. Deixa eles orarem por nós. Se você não faz isso com seu filho, eu queria convidar você a fazer. Ensine seu filho a orar. Ensine seu filho a ser um homem de Deus. Você que é pai, ele copia você. Ensina ele a ser assim. Amém? Então, voltando aqui para a palavra. E todas as vezes a gente vai para o quarto e a gente brinca ali com eles um pouco. E às vezes eu corro ali, eu fecho a porta do quarto, apago a luz e faço voz de monstro. Imagina a reação deles. Cara, eles abrem uma boca desse tamanho, se desesperam, choram. Por quê? Porque no momento de escuridão ali, causa medo, não causa? Mas eles deveriam ter medo. Entenda isso no seu espírito. Sabendo que quem estava fazendo isso era o pai deles. Sabendo que eu estou ali e que não tem monstro ali. Só que a escuridão, à noite, ela pode trazer esse sentimento em nós. Então, quando olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, no seu geral, nós vemos que todas as vezes que a Bíblia fala sobre a noite, todas as vezes que a Bíblia trata sobre a noite, ela trata sobre um período ruim, não é? Ela não traz uma conotação ruim. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre noite, sobre trevas, ela está falando sobre algo, sobre um sentimento negativo, sobre algo negativo. Ela está falando sobre adversidades. É ou não é verdade? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre noite, ela está falando sobre tribulação, não é? Ela está falando sobre coisas que podem afligir o nosso ser. A maioria das vezes. Então a noite, ela traz um significado bem negativo. Não, um significado de angústia. Um tempo de trevas. Um tempo difícil. Então traga isso para o lado espiritual agora. Eu gostaria que você começasse a entender isso de forma espiritual. Todos nós passamos por períodos de trevas, períodos de noites na nossa vida. Assim como Abraão, ele passou por uma noite um tanto quanto complicada. Todos nós passamos por um período na nossa vida que é período de trevas, de escuridão e de noite. E que talvez que muitas vezes é gerado no nosso coração sentimentos parecidos com o sentimento que possivelmente Abraão teve naquela noite. Então todos nós passamos por períodos escuros. Todos nós passamos por adversidades. Ou tem alguém aqui que nunca passou por uma adversidade? Se tem alguém, me procura depois, eu quero saber a receita. Se tem alguém que nunca passou por um período de noite, de escuridão, me procura depois, por favor. E eu posso citar pelo menos 3 sentimentos que afligem a nossa vida num período de escuridão. O primeiro delas é o medo. Quem tem medo de escuro? Além dos meus filhos, quem tem medo de escuro? Eu sei que você tem. Eu sei que quando você levanta à noite para tomar um copo d'água, você apaga a luz rapidinho e volta correndo para sua cama. Sabe por quê? A noite, a escuridão, ela tem a capacidade de nos cegar. Um período de noite, ela pode diminuir os nossos sentidos, nós não enxergamos tão bem. E o fato de não enxergar tão bem naquele ambiente escuro, faz a gente ter medo de ter algo ali que possa nos machucar. Não é verdade? Quando você vai passar por uma rua escura, por um beco, uma viela, alguma coisa, você fica com medo porque você não está vendo o que tem ali, não é verdade? Talvez não tenha nada. Só que a tua mente, o teu coração, ele já começa a cair naquele lugar de medo, de poxa, vai que tem alguma coisa ali, não é? Vai que tem um cachorro bravo ali.
Vai que tem alguma coisa ali que pode me ferir. Lembra dos meus filhos? Eles estão dentro do quarto, em um ambiente seguro. E mesmo assim, quando as luzes se apagam, mesmo sabendo que eu estou ali, resta um sentimento de medo ali. É comum. Então, se você sente medo em períodos de adversidades, em períodos de dificuldades, você não é o único. Você não é o único. Só que eu tenho uma notícia para você. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você está enraizado no perfeito amor do seu Pai, nos braços paternos dele, esse amor, ele lança fora todo medo. Ele lança fora todo o medo do seu coração, fazendo você descansar. Quando você entende o amor do seu Pai, quando você entende e recebe esse amor em sua vida, ele começa a trabalhar arrancando todo o medo de você. E acaba ficando um pouco mais leve, né, passar por esses períodos. O segundo ponto que é um dos pontos que mais pega, o segundo sentimento que nós temos na noite, é a ansiedade. Quem aqui nunca passou uma noite em claro porque estava ansioso com alguma coisa? Quantos de nós não perdemos noites de sono? Quantos de nós não perdemos momentos de descanso? Porque vivemos ansiosos pelo que o amanhã trará. Não é verdade? Quantas vezes você não foi dormir e você não conseguiu dormir porque amanhã você tinha que resolver alguma coisa? Porque você estava preocupado com alguma coisa porque você não sabia se ia dar certo? Quantos de nós não caímos nesse lugar? Sabe, a gente precisa entender, precisa ficar muito claro para nós que amanhã não existe. Sabia? Não existe amanhã. Amanhã não existe. Quando chegar amanhã já é hoje. Entendeu? Não existe amanhã. A hora que for amanhã já vai ser hoje. Então não tem jeito de você fazer nada amanhã. Tenta fazer alguma coisa amanhã, hoje, para você ver. Entende o que eu estou falando? O amanhã não existe. Então por que eu sofro por algo que ainda não aconteceu? Talvez eu nem sei se vai acontecer. Eu sempre me achei muito ansioso, sabe? Uma ansiedade, cara, um negócio que eu já fiz muita caca por causa de ser ansioso e precipitado. Sabe, negócio ruim. Falava o que não devia. Agia da forma precipitada. Aí eu fui descobrindo que nem tudo isso era ansiedade na minha vida. Era o meu temperamento mesmo. Era o meu temperamento mesmo. E muita gente que nem acredita muito, mas eu sou colérico, eu sou bem imediatista. E às vezes eu não consigo deixar uns negócios para depois, sabe? E aí mistura às vezes com um pouco de ansiedade, imagina o que vira. Só que em Filipenses 4, versículo 6, Paulo diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, entregue tudo a Deus em orações e súplicas, e Ele cuidará de todas as coisas. Sabe quantas vezes nós perdemos as nossas noites de sono? Quantas vezes nós perdemos nosso tempo de descanso? Quantas vezes nós somos roubados por esse sentimento de ansiedade? Quando nós deveríamos estar descansando em Deus? Quando nós deveríamos estar descansando nele, deixando que Ele cuidasse de tudo? Sabe, ao invés de você deitar na sua cama e ficar rolando de um lado para o outro, desesperado, ansioso por aquilo que você precisa resolver, antes de deitar, dobre o seu joelho, entregue tudo ao Senhor em orações e súplicas e deixe que Ele cuide de todas as coisas. Ao invés de passar por esse período de trevas, de noite, tentando lutar com algo que não existe, que é o amanhã,
Ah, mas Luan, você está falando que eu não tenho que me preocupar com o amanhã, com o meu futuro? Você tem. Desde que o teu futuro não esteja te roubando do teu presente. Você precisa sim pensar no seu futuro, mas desde que isso não esteja roubando você do lugar que você está hoje. Porque você não sabe se esse futuro vai chegar, você não sabe se aquilo vai se concretizar, você não sabe se esses planos do seu coração, eles estão de acordo com os planos do coração de Deus. Talvez o amanhã nem chegue para nós. Quem sabe Jesus volta essa noite. Quem sabe tudo muda amanhã. Quem sabe amanhã nós estamos sobre o governo do Messias, do verdadeiro. E o terceiro ponto, o terceiro sentimento, a solidão. Se tem um negócio que faz a gente se sentir só, é a noite, né? Você já tentou apagar o farol do seu carro em uma rua, tipo na estrada de terra, por uns 4 segundos? Não faz mais que isso, não, senão você vai entrar em desespero. Só uns 4 segundos para você sentir. Cara, você não vê nada, é um breu. Você se sente sozinho. Você não ouve nada. E esses períodos de trevas pode trazer no nosso coração esse sentimento de solidão, o sentimento que você está sozinho. Sabe, eu imagino que todos esses 3 sentimentos, eles faziam parte, de repente eles estavam ali à porta do coração de Abraão, fazendo com que ele sentisse medo por aquilo que ele precisava fazer no dia seguinte, para que ele se sentisse ansioso, porque, cara, o que eu vou ter que fazer amanhã? Como que vai acontecer? O que vai acontecer? E eu tenho certeza que ele se sentiu só e abandonado por Deus, porque, cara, imagina, esses sentimentos poderiam ter batido na porta do coração de Abraão. Faz sentido ou não faz? E muitas vezes bate na porta do nosso coração, e muitas vezes isso tem nos roubado desse lugar de descanso. Entenda, você não está sozinho. Você não está sozinho. Coloca aqui para mim, João capítulo 14. João 14, no versículo, pode ser a partir do 15. O título, o tema desse trecho aqui é assim: Jesus promete o Espírito Santo. E olha o que Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, o Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Então, de uma vez por todas, cara, entenda uma coisa: você não está sozinho. Nunca esteve e nunca vai estar. Nós passamos por 2 semanas aprendendo bastante sobre a fidelidade de Deus. Você não esqueceu não, né? Está bem fresco na nossa memória. E nós entendemos, nós aprendemos que Deus, Ele é fiel à sua palavra, independente de qualquer coisa, independente se as estações mudaram, independente se tudo mudou, a palavra dEle não mudou. E se Ele falou assim: olha, eu estou enviando para vocês o Espírito Santo, o Consolador, para que Ele esteja com vocês para sempre, para que Ele habite em vocês, isso é uma verdade. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Consolador está com você em todos os momentos de trevas, em todos os momentos de escuridão, em todos os momentos difíceis, de adversidades, de aflições. O Espírito Santo de Deus está com você. Você não está sozinho.
Se você crê, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: você não está sozinho. Ele está contigo. Mas o que eu quero que você entenda com isso? O que eu quero que você entenda com isso? Que a noite, ela não foi feita para você lutar. A noite foi feita para você descansar. Tá difícil aqui. Assim mesmo. A noite foi feita para você descansar. Os períodos de noite, de escuridão, eles podem ser difíceis. Só que a Bíblia fala assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o resto, deixa que Ele faça por você. Sabe, quando eu entro em um lugar de confiança em Deus, eu posso descansar, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio a furacões, mesmo em meio a períodos de escuridão. Eu posso descansar porque eu sei que Ele está cuidando de mim. E Deus, Ele quer te trazer para esse lugar. Deus, Ele quer te trazer para esse lugar de descanso nele, esse lugar de satisfação nele. Sabe, difícil alguma coisa me tirar o sono, cara. De verdade. Se tem algo que eu aprendi, é descansar em Deus. Se tem algo que eu posso falar para vocês hoje, com sinceridade, é que eu posso descansar em Deus. A Jaque está aí, ela depois pode perguntar para ela, não vai me deixar mentir. Mas nada pode me tirar o sono, cara. Quando eu chego em casa, eu deito, eu durmo mesmo. Eu durmo, eu viro pedra. Ah, mas e você não tem problema? Um monte. Você não tem um monte de coisa para resolver? Tem. Mas o período de noite, para mim, é um período de descanso, não é período de luta. Entenda isso. Se você está passando, eu não conheço você, mas não sei o tipo de problema que você está passando. Mas esse período que você está passando não é para que você lute e se desgaste. É para que você descanse. É para que você durma. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Ele faz todas as coisas enquanto você descansa, Ele trabalha por você. E isso não é uma mensagem motivacional, isso é uma verdade. Quando eu entro num lugar de descanso em Deus, então eu estou declarando que Ele é melhor do que eu e que Ele faz todas as coisas muito melhor do que eu. Quando eu tiro o controle das minhas mãos e entrego para Ele, então eu estou me colocando suscetível a Ele. E aí o coração de Deus se alegra em agir em nosso favor. Faz sentido para você? Então Deus quer te levar para esse lugar longe do medo, longe da ansiedade, longe da solidão. E eu vou falar um negócio para você. Coloca aqui para mim, Salmos 4, versículo 8. Eu acho, eu tenho certeza, que Abraão não teve uma noite atribulada. Abraão conhecia princípios. Abraão era amigo de Deus. Abraão entendia isso aqui, ó. Coloca aí. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Talvez você nunca tenha ouvido uma palavra, uma mensagem falando para você dormir, né? Mas, cara, nós estamos vivendo uma era onde nós nunca encontramos pessoas tão desgastadas pela vida igual existe hoje. Pessoas tão acumuladas de ansiedade, de depressão, de problemas. Pessoas que estão morrendo
porque não estão sabendo lidar com os períodos de trevas em suas vidas. Mas o sol vai nascer para você, amém? Sabe, eu tenho certeza que Abraão, ele passou por esse... Sabe aquela música, eu vou passando pela prova dando glória a Deus? Eu tenho certeza que Abraão passou dando glória a Deus. Eu tenho certeza que Abraão deitou e descansou. Ele era amigo de Deus, e quando Deus chegou para ele e falou assim, olha, vai lá, faz isso aí. Ele confiava na fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus era fiel. Ele sabia que Deus havia prometido uma descendência, a descendência do Messias através da vida dele. Ele sabia, Deus tinha falado para ele, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer você pai de multidões. Então como que Deus vai matar meu filho? Eu vou descansar, porque... E sabe como que eu sei disso? Quando eles chegaram no monte, eles estavam subindo no monte, Isaac olhou para o seu pai e falou assim, pai, eu estou vendo aqui todas as ferramentas aqui para o holocausto, para o sacrifício. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo aqui, mas eu não estou vendo o cordeiro. Sabe qual foi a resposta de Abraão? Depois você pode ler aí o restante do capítulo 22. A resposta de Abraão foi o seguinte: Deus proverá para si o cordeiro. Não se preocupa com o cordeiro não, mano. Sabe, Abraão não estava preocupado com o cordeiro, cara. Ele tinha deitado e descansado. Ele tinha repousado em segurança. Eu não sei qual é o período de trevas que você tem vivido, não sei o que você tem passado. Não sei qual é o tempo de dificuldade, de adversidade que você tem vivido. Não sei qual área da sua vida tem sufocado você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Toda noite tem um fim. Não há nada que resista o nascer do sol da justiça. Não existe noite alguma que pode travar o nascer do sol da justiça. Não existe escuridão que pode bloquear a luz de do sol da justiça. Não existe. E quando o sol nasce, o que acontece? Tudo fica mais lindo. Tudo fica mais claro. A esperança renasce. Amém? Vocês estão bem? Estou vendo algumas pessoas me olhando assim, com cara de choro. Deixa Deus trabalhar no seu coração, querido, deixa. Abre para mim em Marcos, no capítulo 16. Eu prometo que eu estou terminando. Não vai nem 40 minutos ainda. Mas vamos lá. Marcos capítulo 16. Coloca aqui para mim no telão. Eu quero acompanhar aqui. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Segura aí. Cara, talvez aqui seja o período mais doido da vida dessas pessoas aqui, dessas mulheres e dos discípulos. Imagina um povo que seguia Jesus e de repente o seu Salvador estava morto. Imagina a noite que eles passaram. A noite deles duraram 3 dias, tá? De repente, eles olham o Salvador crucificado, Jesus morto, e toda aquela promessa de restituir o reino a Israel, toda aquela promessa de que, aquela ideia que eles tinham de que as coisas aconteceriam de uma forma diferente, os planos deles estavam frustrados. Mas o interessante é que
Após a morte de Jesus, ao terceiro dia, elas foram bem cedo, ao nascer do sol, visitar o túmulo de Jesus. Elas foram visitar o lugar onde Jesus estava. E coloca aí o versículo 3. E perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra de entrada do sepulcro? Olha isso aqui, olha a ansiedade trabalhando aqui. Olha a ansiedade trabalhando. Nossa, quando eu chegar lá, a pedra é pesada, quem que vai remover a pedra do sepulcro para eu poder ungir o corpo de Jesus? Sabe, muitas vezes a gente está tão preocupado com como as coisas vão acontecer. Só que, o sol já nasceu. O sol já nasceu, já está tudo claro. E nós ainda estamos vivendo nesse momento de ansiedade e falando, cara, como é que eu vou rolar aquela pedra? É muito pesada, eu não consigo fazer isso sozinho. E no versículo 4, mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Cara, quando elas chegaram lá, a pedra já tinha sido rolada. O sepulcro escuro já tinha sido iluminado pelo sol. O sol já havia nascido. Sabe, Jesus quer iluminar as áreas mortas da sua vida, cara. As áreas mortas da sua vida, lugares de morte. Lugares onde reinou a noite, onde reinou as trevas. Sabe, Jesus ele quer rolar a pedra que está na entrada do seu casamento. E Ele quer iluminar o seu casamento. Ele quer iluminar a sua casa, os seus filhos, o seu relacionamento com a sua família. Ele quer te trazer para esse lugar de luz, de claridade. O nascer do sol, ele traz isso, ele traz essa esperança. Ele traz vida. O nascer do sol, ele espanta qualquer vestígio de escuridão. Até se tiver um eclipse, o sol continua brilhando, mesmo que você não esteja vendo. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, o sol continua brilhando. Então, quando nós entramos em um lugar de descanso em Deus, até as pedras que precisam ser removidas, elas já estão. Como que vai ser removido? Não sei. Só vai lá. Só vai lá que é Ele que está fazendo, cara. Não sei. Só para de perder noites de sono por causa de ansiedade. O sol já vai nascer. E você precisa entender uma realidade. Não tem como evitar a noite. Eu acabei de falar que não tem como evitar o nascer do sol, né? Mas também não tem como evitar a noite. Não adianta eu tentar vender um mar de rosas para você. Falar que a tua vida vai ser sempre vitória. Que você não vai ter mais prova, não vai ter mais adversidade. É mentira. Se alguém estiver tentando te vender isso, então é mentira. Não cai nessa não. Existe noite, existe períodos de adversidades para todos nós. E enquanto nós estivermos aqui, sempre vai existir. Porém, da mesma forma que os períodos de treva e de noite, nós não podemos evitar, o amanhecer também é inevitável. Entenda uma coisa, não existe escuridão. Só falta de luz. A escuridão não existe. Só faltou luz ali. Não é verdade? Então, os períodos de trevas da sua vida, os períodos difíceis que você passa, os períodos de aflições, de adversidades, é os períodos onde você deve descansar e esperar que a luz de Deus brilhe sobre você. Esperar que a luz de Deus clareie
as áreas da sua vida que ainda estão escuras. Sabe o que diz lá coloca para mim aqui, João 16. João 16, versículo 33. João 16, versículo 33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Cara, eu não sei você, mas quando eu olho para Jesus dizendo isso, quando eu olho para Jesus falando assim: olha, se animem, não fiquem desanimados, não fiquem para baixo, porque eu venci o mundo. Quando eu vejo Jesus falando assim, eu venci o mundo, eu não sei, você pode interpretar da forma que você quiser, mas quando eu olho para Jesus falando, eu venci o mundo, eu já logo entendo que o mundo já está vencido de uma vez por todas. Eu não preciso lutar contra o mundo. O mundo, a única coisa que ele pode fazer por mim é me afligir. Jesus falou que eu teria aflições no mundo, não que eu seria vencido por ele, porque o mundo já foi vencido por Cristo. O mundo não tem capacidade, não tem força para vencer você. Ele já está vencido. O máximo que ele pode fazer é te afligir. As aflições virão, é fato, cara. Os períodos de trevas virão. Foi Jesus que falou, ele é fiel à sua palavra, não é? A gente não aprendeu isso? Então, se ele é fiel para coisas boas, ele é fiel também para as outras coisas que ele falou. Então sim, nós viveremos adversidades. Nós viveremos períodos de escuridão, períodos de noite, mas ele nunca nos deixaria só. Foi isso que ele prometeu, nós não vamos passar por esses períodos sozinhos. O Espírito Santo Consolador já está em você e ele está te fortalecendo, ele está te ajudando, ele está te impulsionando a passar por todos esses períodos. Você crê nisso? Você crê? Você crê de verdade? Então por que você tem perdido noite de sono? Porque em períodos que você deveria estar descansando, você ainda está tentando lutar contra o seu amanhã? Deus quer te trazer para esse lugar, querido. Existe um lugar de descanso, um lugar de abrigo nos braços do Pai. Existe um lugar onde aqueles que confiam no Senhor, eles não podem ser abalados. Eles são como montes de Sião. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais você consegue compreender esses lugares. Mais você consegue estar escondido nesse esconderijo. Ah, mas Luan, você não sabe o que eu tenho passado. Você não conhece a minha vida, você não sabe o quão difícil está sendo passar por esse período. Eu não sei mesmo, cara. Eu não sei. Eu não sei se você tem, de repente, pensado em suicídio. Eu não sei se você tem pensado, de repente, em deixar tudo para trás, abandonar tudo. Eu não sei se você tem pensado talvez em um suicídio espiritual, de repente abandonar o seu ministério, abandonar o chamado de Deus para a sua vida, eu não sei. A única coisa que eu sei é que esse período vai passar. A única coisa que eu sei, eu posso te dar certeza disso, é que um dia, chegará um dia que nós não viveremos mais aflições. Chegará um dia em que nós não seremos mais afligidos pelo mundo. Chegará um dia em que nós não viveremos mais o medo. Quer ver um negócio? Coloca aqui para mim Apocalipse 21, versículo 23. Apocalipse 21, versículo 23, olha isso. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Versículo 24. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. 25. E suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá a noite.
Um dia o nascer do sol será definitivo. Um dia o sol da justiça nascerá e será definitivo. E não haverá noite, não haverá medo, não haverá aflição, não haverá períodos de trevas, não haverá ansiedade, não haverá solidão. Será só a glória. Um dia nós viveremos isso, e se eu posso te dar a certeza, Deus é fiel à sua palavra, não é? Então, cara, ao invés de desistir, ao invés de se lançar ao pecado, de esquecer a tua santidade, ao invés de sair desse lugar de relacionamento com Deus, ao invés de jogar a toalha, aguente um pouco mais. Pois toda noite ela tem um fim. E o Senhor, Ele quer clarear a sua vida. E um dia nós viveremos isso. Um lugar longe, um período longe de pecado. Longe de trevas, longe de aflições, um lugar onde as portas jamais se fecharão, onde não faltará acesso, e não haverá noite. Você crê nisso? Dessa vez eu não vou fazer pegadinha, você crê nisso? Novamente eu volto a dizer, eu não sei qual o período da sua vida, o que você está passando. Eu não sei o que você tem vivido. Mas o sol da justiça, hoje ele brilhará sobre a tua casa. Eu tenho certeza, eu profetizo isso nessa noite. Eu profetizo isso nessa noite, que o sol da justiça, ele começa a brilhar na tua vida. Que esses períodos de noite, de escuridão já estão se findando. Apenas aguente, apenas descanse no Senhor. O Senhor, Ele quer ministrar a tua vida enquanto você descansa. Então descanse nele, durma. Deixa Ele devolver os sonhos para você. Enquanto você está preocupado com as adversidades, enquanto você está lutando uma luta que você não deveria lutar, você para de sonhar. Deixa Deus devolver os sonhos para você. Venha para esse lugar de descanso em Deus.